nome é José Marçal de Ataíde-Arce, procurador de justiça aposentado, aposentei em 2016, tem 2 anos de aposentado. Eu nasci no município de São Gabriel da Palha, que à época era um distrito de Colatina, e vim criança para Colatina, tenho poucas lembranças de São Gabriel da Palha. Meu pai era comerciante, minha mãe professora, e de Colatina vim para Vitória, era rapazinho, e tive a oportunidade de fazer, naquela época era o curso primário, fiz ali no João Bandeira, na Gurijica, fiz parte no grupo escolar Padre Anchieta, em Jucutuquara, onde minha mãe lecionava também, e o ginásio fiz no Sesc Senac, na Praça Misael Pena, no centro de Vitória. Depois nos mudamos para Guarapari, onde concluí o curso de contabilidade no ginásio da Campanha, naquela época, e posteriormente me submeti a vestibular. Aí tentei em Colatina, não consegui ser aprovado no primeiro vestibular que eu fiz, e fui tentar novamente no ano seguinte, onde logrei minha aprovação. Eu comecei a estudar Direito em Colatina e posteriormente me transferi para Cachoeiro do Itapemirim. A faculdade era mais próxima de Guarapari, onde eu residia, e concluí em 1975 meu curso de Direito lá em Colatina, em Cachoeiro do Itapemirim. A grande questão é que, ainda jovem, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, ainda não havia assim um curso que eu pudesse me espelhar ou pudesse trilhar. Então, a maioria dos colegas via, estava fazendo direito, vamos fazer direito, eu resolvi trilhar para esse caminho. E me recordo que foi no 2º ano de direito que eu senti assim que exatamente era aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei muito de ler, discutir problemas, discutir questões, e foi no 2º ano que eu cheguei à conclusão, estou no curso certo, é isso que eu quero fazer. E aí comecei além de me dedicar às aulas, comecei a pegar processo em Guarapari como estagiário, muito embora naquela época houvesse ainda a Defensoria Pública, alguns juízes mais conhecidos da gente viram o esforço que a gente tinha para aprender e nos permitia manusear autos em cartório, e a gente foi desenvolvendo todo esse interesse pela atividade. Eu estou todos os anos da advocacia. Desculpa, a exceção da advocacia trabalhista, que eu não tinha muita afinidade, era mais civil, criminal e família. Civil, criminal e família. Funcionei lá em Guarapari, eu fiz alguns júris, e depois me submeti a concurso do Ministério Público em 81. Surgiu a possibilidade, a advocacia estava meio fraca na oportunidade, muito embora o meu escritório tivesse uma demanda razoável, mas eu tinha muita dificuldade em lidar com honorário, não sabia cobrar, e preferi fazer um concurso público. E além do ideal que a gente tinha de galgar uma carreira numa atividade importante, como é o Ministério Público, eu resolvi fazer o concurso. E fiz bem, tirei em 3º lugar na prova que eu fiz e desenvolvi a atividade com muita honra por 35 anos no Ministério Público Estadual. O concurso do Ministério Público naquela época não era muito concorrido. Eu me recordo que tinham por volta de 200 a 300 candidatos. E por que isso acontecia? Porque os salários eram baixos demais. O salário de promotor naquela época em que eu ingressei equivalia, assim, por exemplo, a 2 salários mínimos hoje. Então, aqueles que faziam ingresso era mais por vocação, era mais opção vocacional. E eu tinha certeza de que um dia isso iria melhorar, como efetivamente melhorou. Então, os candidatos, a maioria do Estado do Espírito Santo, todos advogados, eu conheci a maioria deles, e passaram, salvo engano, 12 colegas. Poderia citar entre eles a Maria Denise, o Raimundo, o Onofre, o Pedro Eustáquio, o Marcílio, que era meu colega de faculdade, o Jaime, que era meu colega também morava em Guarapari. Desculpe, o Jaime já não, só fez vestibular comigo, ele não fez concurso não. Passaram também mais
o Arnaldo de Aguiar Basso, me recordo bem, Clodoaldo de Oliveira Queiroz, o doutor Zé Luiz Barreto Vivas também, a doutora Magda Regina Lugon passou também, foi nossa colega, e com o correr do tempo, a maioria migrou para a magistratura e eu continuei, creio que tenha sido o último desse concurso a sair do Ministério Público. Quando eu ingressei em 4 de janeiro de 81, decreto 755-P. Ingressei no Ministério Público e as condições não eram boas. Infelizmente, me recordo que até material de expediente, a gente tinha que se dirigir até a Procuradoria, que naquela época ficava ali na Cidade Alta, para pegar, naquela época, papel carbono, material de expediente, os papéis ofício com o time do Estado do Espírito Santo, não era nem um time do Ministério Público, não tinha, governo do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público estava atrelado ao Executivo naquela época, e a gente sentia uma dificuldade terrível. Eu me recordo que não tinha carro naquela época, eu tinha que me deslocar para o interior, através, né, dos ônibus que serviam as comarcas do interior, e lá chegando a gente era um inquilino do fórum, porque não tinha lugar para você trabalhar, uma dificuldade terrível. Comunicação, questão de processo também, e a gente observa que era muita luta. Outra coisa era o número reduzido de colegas promotores naquela época. Então, todos foram chamados quase que imediatamente e passamos a ocupar as comarcas do Estado. E naquelas comarcas onde não tinham promotores, a gente cobria, às vezes fazendo 2 ou 3 comarcas simultaneamente, às vezes até com prejuízo dos trabalhos forenses para aquela comarca em função do número reduzido de colegas. A gente observava, né, ouvia que alguma coisa que você fizesse contra o governo ou contra alguém que tivesse muito prestígio, aquilo poderia recair contra você, ou alguém te pedir alguma coisa que fosse fora da lei. Graças a Deus, nunca ninguém me pediu nada, eu sempre tive ampla e restrita liberdade de atuação. Nunca ninguém me pediu nada, havia respeito pela autoridade, a gente atendia quem podia atender, cumpria as tarefas normais, sem nenhuma interferência de ninguém, sem nenhum pedido. E os reflexos do regime militar na nossa atividade foram poucos. Posso afirmar, posso testemunhar isso categoricamente. Eu comecei a trabalhar em Vitória. Pela experiência que eu tinha como advogado, o procurador de Justiça, Geral de Justiça de então, me confiou trabalhar na capital. Fiz muitos júris e fiquei muito tempo na 3ª e 4ª varas criminais de Vitória. Muito serviço e a gente tinha uma certa prática pelo trabalho de advocacia. Isso me deu uma certa condição. E depois fui começar a rodar pelo interior. E me recordo que passei em Muniz Freire, fui titular de Muniz Freire, depois fui Baixo Guandu, Pinheiro, e depois já vim para as comarcas da capital com promoção, próximas à Vitória, aliás, próximas à Vitória, Baixo Guandu, e depois outras comarcas de segundos, depois já o comarcão na época, né? Então, a gente observava que cada promoção que você tinha na carreira, você enfrentava novos desafios, né? Porque a complexidade era maior, são cidades maiores, crimes mais complexos, casos mais complexos também, e demandava um estudo maior por parte do promotor de justiça. Então, o tempo foi passando, a gente foi se aprimorando aos poucos, trocando ideias com colegas, se aperfeiçoando com procuradores da época que davam atenção a gente, e aos poucos a gente vai também evoluindo de patamar em relação ao conhecimento jurídico que a gente necessitava ter. Eu me recordo muito bem, eu ajudei a trabalhar, a fazer até a denúncia do famoso caso João da Matilde. Foi o doutor Raimundo Siqueira Ribeiro, que era meu colega de concurso também, que eu omiti logo no início. Fizemos a denúncia juntos, eu me recordo até foi em Guarapari. Eram vários volumes, levamos um final de semana, passando ali juntos, fazendo a denúncia, depois funcionei nos autos, envolvia a Polícia Federal, um espancamento que acabou no homicídio dele, foi muito
muito famoso aí na imprensa esse caso. E além de outros que tiveram repercussão também, que no momento assim eu não me recordo. A sociedade vê o Ministério Público como promotor criminal. Eu digo vê, mas eu vou colocar o verbo no tempo correto, né? Via o Ministério Público sob esse aspecto, sob esse ângulo, né? O promotor se destacava, principalmente no interior, no júri. Aí reunia os moradores da cidade, ia ao fórum, conhecer o trabalho do promotor, participar do júri, como jurados, como espectadores, e era nessa seara criminal que desenvolveu o maior trabalho do Ministério Público. A gente observou que, com o passar dos tempos, principalmente com a Constituição de 88, foram ampliadas em muito as atribuições do Ministério Público, né? Como sabemos hoje, meio ambiente, consumidor, criança, adolescente, idoso e por aí afora. Então, hoje, o Ministério Público tem um papel importantíssimo na sociedade moderna, atuando em vários segmentos sociais. Eu tinha vários colegas que entraram comigo, o próprio Arnaldo Aguiar Bastos, que faleceu recentemente, o Dr. Raimundo Siqueira Ribeiro, que hoje é promotor de justiça, tinha alguns procuradores que não me recordo, o Dr. Benedito Amancio Pereira, doutor já falecido também, que era de São Mateus, não me recordo o nome dele no momento, muito solícito. Eu, quando tinha dúvidas, vinha até a Procuradoria. Eduardo Durão Cunha, era um gentleman, vinha muito à Procuradoria conversar com ele me dava algumas orientações. Então, são pessoas que nos marcaram e que serviram assim como espelhos, né? como ícones da instituição, que você sempre, quando precisasse de qualquer dúvida, você os procurava, eles estavam aí pronto para te atender, e você lia os trabalhos deles, e enfim. São pessoas que a gente, além dos colegas do meu concurso, que a gente tinha muita afinidade, sempre estava trocando ideias sobre temas, sobre casos jurídicos. Depois passei também a lecionar em cursinhos para promotor, depois passei a lecionar na Faculdade de Direito de Vila Velha. Com isso, aumentei assim o cabedal de conhecimento, e isso serviu muito também para desenvolver nossa atividade jurídica também. Eu fui promovido salvo engano, estou falando em datas assim rápidas, e foi em 93, salvo engano, 93. Fui promovido ao cargo de Procurador de Justiça, fui promovido por merecimento, e é um outro olhar, é um outro ângulo, é um outro enfoque. Então, nas comarcas de primeiro grau, você é o promotor de justiça, você trabalha sozinho e você resolve as questões que estão no processo. Você vem para a Procuradoria, você tem uma ótica completamente diferente, porque você vai trabalhar na instância recursal, instância superior àquela que você estava, você já encontra o processo já preparado, né? Seja ele qual for a área, civil ou criminal, já tem ali uma decisão monocrática, uma decisão de primeiro grau, você vai enfrentar as teses jurídicas já preparadas, já postas pelas partes, e vai dar a sua opinião, o seu entendimento sobre aquela questão. E você sabe que você vai trabalhar perante um colegiado, que é uma das câmaras do Tribunal de Justiça, né? Não é mais perante o juiz. Você agora vai depender do entendimento de um colegiado. Então, as preocupações são outras, a ótica que você tem que exercer sobre aquele processo é uma ótica diferente daquela que você exerceu lá embaixo, no primeiro grau, mas é muito interessante, muito importante a atividade do Procurador de Justiça. A minha participação no Conselho foi também um estágio importante. Eu diria que você trabalhar no colegiado também, que o Conselho é um colegiado, tal qual o colégio, você se defronta com questões administrativas importantes, né? A maioria das questões que são trazidas para o colégio e para o Conselho, quase que 90% são questões administrativas. Então você começa a conhecer, vamos dizer, o cerne, né? O miolo da instituição, suas necessidades, as suas premências, as suas carências, e começa a lidar com problemas extrajudiciais, aqueles que estão fora da justiça. É interessante que você dá uma parcela de contribuição importante para o engrandecimento da instituição,
e você aí já começa a ter a percepção de que está trabalhando numa coletividade. Então já não é você sozinho mais. Eu trabalho aqui com vários colegas e a gente procura sempre aqui no colégio comungar, procurar um termo comum, um resultado comum, alguma coisa que vá refletir a ideia da maioria dos colegas. É sempre nessa perspectiva de engrandecimento da instituição, de salvaguarda do nome que ela tem, né, de trazer para o Ministério Público Capixaba aquilo que melhor você pode fazer pela instituição. É muito importante o planejamento estratégico. A gente fala muito de planejamento estratégico nas instituições públicas, não é? Todas elas têm que fazer, porque é importante. A gente, no particular ou nas empresas particulares, você faz a cada ano um balanço, né? Débito, crédito, o que nós vamos fazer, quais são as perspectivas que nós vamos investir o ano que vem, quanto podemos gastar. E no setor público isso é novo. E a partir dessa necessidade de se fazer planejamento estratégico, é que se passou a trabalhar com essa perspectiva de futuro, de levantar necessidades, de levantar oportunidades, de levantar carências, e você encontrar meios através do diálogo, através de mecanismos que a própria instituição fez, ouvindo os colegas e outros atores importantes, como você vai conseguir, num determinado período de tempo, fazer com que aquela instituição avance e alcance patamares de excelência que a instituição precisa. Então, foram encontros maravilhosos, reuniões maravilhosas, o tema é complexo, a gente tem que ter alguém, técnico para nos auxiliar. Eu me recordo muito bem, fomos assessorados por algumas pessoas da área técnica que fizeram vários mapas de controle sobre áreas específicas do Ministério Público e a gente colheu muitas informações. Foi um trabalho muito penoso, árduo, mas que com certeza está trazendo benefícios para as administrações posteriores. Eu trabalhei também, por pouco tempo, na comissão de concurso, não me recordo que ano foi. Depois, por força de alguns argumentos ou de situações que se criou depois, passou-se a entender que todas as pessoas que davam aulas ou que tinham parentes que eventualmente seriam futuros candidatos, eles estavam alijados de participar da comissão. Eu tinha um filho que fazia direito, que tinha pretensões, eu tinha uma sobrinha também que tinha pretensões e dava aula em cursinho na própria Associação do Ministério Público. Então eu me afastei. Eu devo ter ficado alguns meses, mas ainda só na fase inicial, ajudando na parte burocrática, mas me recordo que tive que me afastar por força desse entendimento, que eu acho justo, lógico, né? Tinha incompatibilidade pessoal e desse entendimento que professores não podiam participar da banca do concurso. O CEAF é um órgão importante do Ministério Público, né? É certo que os membros precisam sempre se reciclar, se aperfeiçoar. E nem sempre no dia a dia das atividades a gente encontra tempo para fazer esse aperfeiçoamento, né? As leis mudam, o sistema é alterado, diríamos assim, de tempos em tempos, e o CEAF é exatamente para aperfeiçoar os membros para que possam prestar um serviço de excelência à sociedade. Então, participei lá no CEAF, fizemos várias palestras, vários cursos, tivemos a oportunidade de instruir vários colegas, às vezes até sem interveniência do CEAF, mas utilizando sempre a estrutura do CEAF, às vezes por telefone, às vezes vindo ao nosso gabinete, mas sempre com aquele objetivo de elucidar, de esclarecer, de tirar as dúvidas que os colegas tinham. Vieram professores de fora, palestrantes catedráticos, usamos muito essa dependência que estamos aqui agora, mas foi de muito proveito. E continua sendo o CEAF um órgão importante da estrutura funcional do Ministério Público, organizacional do Ministério Público, e hoje está bem entregue e a gente torce para que continue prestando esse serviço importante à instituição. Eu fui
chamado convidado na gestão do Dr. José Maria Rodrigues de Oliveira. Foram 4 anos, um mandato depois repetido, e também na gestão do Dr. Fernando Jardine Antônio. Foram 2 anos, depois a repetição do mandato por 2 anos. Foi importante que você também comece a conhecer a instituição por dentro, né? As questões administrativas. Muito interessante conhecer o lado financeiro da instituição, quais são os gastos que a instituição está tendo, o que a instituição precisa melhorar nesse aspecto. Você ouve os colegas do interior, as suas reclamações, as suas queixas, enfim. É uma atividade importante e sempre com essa perspectiva de que você está trabalhando com o todo. Você é apenas um braço da instituição naquela área, né, administrativa, e que vai sempre auxiliar o Procurador-Geral a formar um consenso para solucionar as grandes questões do Ministério Público e administrar do melhor modo possível. Eu me senti honrado com esses convites, foram 2, 4, 6, 8 anos como subprocurador-geral administrativo. Tive a honra de substituir o procurador-geral por várias oportunidades, em inaugurações, em sessões do tribunal. Em Brasília, fui, salvo engano, 2 vezes no Superior Tribunal de Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça. Então, são funções importantes que vêm engrandecer o currículo da gente aqui no Ministério Público. A gente, às vezes, na vida, participa de certas situações ou coloca o nome da gente para julgamento público, levando em conta determinadas situações que são transitórias. Na época, muita gente me criticou e eu também, depois do final, refleti melhor, cheguei à conclusão de que não deveria ter feito, mas, por força de circunstância, eu acabei colocando meu nome à disposição do Procurador-Geral para sucedê-lo. Estou precisando de alguém que tenha prestígio na classe, eu acabei, vamos concorrer também. Aí surgiu a possibilidade também no Tribunal de Justiça para prover a vaga de desembargador. Eu também fiz a minha inscrição lá. Felizmente, não logrei êxito em nenhum lugar nem outro, e depois fiquei satisfeito e, felizmente, aqui foi guindado um colega também que merece a credibilidade, fez uma gestão muito boa. Lá no tribunal também foi um colega escolhido também, competente, que está lá trabalhando até hoje. E são episódios que a gente que fazem parte da nossa vida e que a gente, às vezes, fazendo uma reflexão posterior, chega à conclusão de que não foi uma conduta muito acertada, a opção talvez tenha sido um pouco equivocada, mas fazem parte da história da vida da gente. Eu acho, assim, dentro daquilo que eu concebo, talvez tenha sido a de ter lecionado. Grande parte dos promotores foram alunos da gente nos cursos do Ministério Público, curso de formação. Eu creio que a colaboração maior minha, isso sem modéstia à parte, tenha sido exatamente na Escola Superior do Ministério Público. Eu fiquei lá durante muitos anos, exatamente ministrando aulas de processo penal. E creio que lá eu tive essa oportunidade de conviver de perto com vários colegas, vários alunos, que hoje são meus colegas, até me recordo, me encontro, me chamam ainda de professor, né? Estou aposentado há 2 anos, eu chamo professor, a gente se sente orgulhoso disso, mas creio que ali tenha nascido, talvez assim, a participação maior minha na formação dessa juventude nova que chegou no Ministério Público com a formação mais evoluída, mais adiantada e com a perspectiva de um Ministério Público moderno, que isso é importante, a gente tem que ter isso sempre em mente, de que a gente tem que se modernizar aos poucos. E desde lá do Ministério Público, das nossas aulas, né, que a gente já tinha esse perfil, esse ideal, ia transmitindo, ia passando para os colegas, para os nossos alunos, que hoje são nossos colegas aí, aqui na magistratura, tem encontrado sempre com um, com o outro, e a gente tem, às vezes, conversado sobre esse passado importante. Eu sempre gostei de escrever, porque quem lê muito, né, gosta de escrever também, uma coisa decorre da outra. Eu, enquanto promotor, como já falei, dei aula na Associação Espírito Santense do Ministério Público e na UVV, né, Universidade Vila Velha hoje. E, em função das
necessidade dos alunos, eu passei a escrever algumas obras que eu pudesse utilizar em sala de aula. Então eu fiz Manual do Aluno, foi uma obra que esgotou assim rapidinho. O que trazia essa obra? Ela trazia exatamente uma história, óbvio, uma ficção, trazia as peças processuais, né? Denúncia, a defesa prévia, a instrução toda, as alegações finais e depois a sentença. E eu usava aquilo como material didático em sala de aula. Então fiz esse livro. Depois andei fazendo algumas apostilas para alguns cursinhos que eu dava aula, principalmente Libelo e Denúncia, né, que foram assim um carro-chefe das minhas aulas, Libelo e Denúncia. Posteriormente, em função dessas apostilas, eu fiz um livro, Guia Prático do Libelo e da Denúncia, que até hoje tem no mercado. O libelo hoje não existe mais, a nova sistemática processual penal não existe mais a figura do libelo, mas a gente encontra ainda por aí nas bancas, ainda nas livrarias, Guia Prático do Libelo e da Denúncia, que foi feita em 2 edições. Vendi por aí, na época do concurso, tinha bastante aluno de fora usando, procurando aí, né, para orgulho da gente. A par disso, eu fiz 2 romances. O primeiro foi Simbiose Urbana, que conta a história de um dentista que no estelionatário, depois ele se envolve com várias pessoas numa cidade pequena, no interior, e vai ramificando aí os seus tentáculos, vai criando teias em vários setores da cidade, e no final ele dá um golpe. Esse livro eu editei para um editor aqui local, teve pouca aceitação porque eu também não fiz lançamento, eu fiz lançamento muito restrito, para um grupo restrito de pessoas, e fiz depois Cotidiano Vertical, que é um livro mais ligado ao humor. Primeiro um romance, esse mais ligado à humorística, que se passa num prédio de apartamentos, cada morador com um perfil completamente diferente, e criei ali uma trama mais ligada para o lado do humor. Muito bem. Esse Cotidiano Vertical, eu hoje recentemente mandei para uma editora no Rio de Janeiro, que aprovou e vai fazer a edição desse livro novo. Fiquei feliz com isso, deve ficar pronto em outubro, e o lançamento é nacional, né? Vai ser colocado à venda nas redes sociais, aí, nas plataformas, na Saraiva, Americana, essas lojas de departamentos que vendem também livros. E mandei, na semana passada, exatamente o piloto do Simbiose Urbana, que é esse livro primeiro que eu fiz. Eu deixei para o final porque eu fiz algumas alterações, algumas adequações na história. Teve uma pessoa que me alertou, falou, não está batendo muito bem a história no final, e que mexe com muita gente, com muitos personagens, incorre nesse erro às vezes, né? Eu não tenho muita prática assim, técnica de fazer o enredo, de compor o enredo, e às vezes a gente comete esses equívocos. Aí dei uma repaginada na obra e mandei exatamente semana passada para a editora. Eles estão em fase de análise, tem um corpo editorial e eu aguardo que eles aprovem também. Estou torcendo para isso. É outra área que eu gosto, é a minha música. Desde novo, quando eu tinha 16, 17 anos, aprendi a tocar violão, morava na época em Guarapari, aprendi a tocar violão, daí fui desenvolvendo, fui convidado a participar de um conjunto musical lá em Guarapari mesmo, chamava-se The Snakes, os Cobras. Toquei 2, 3 ou 4 anos no conjunto, tocava guitarra base. E, posteriormente, o conjunto se dissolveu, mas a gente que gosta de música tem sempre na alma, né, aquela vontade de continuar. Hoje eu tenho em casa cavaquinho, que eu aprendi a tocar e estou ainda desenvolvendo. Tenho aulas de música em casa, que eu tenho de violão. E tem um grupo de rock e blues, que a gente ensaia de vez em quando, passa tempo, mas nada com compromissos grandes, né? E, a par disso, sempre gostei de compor também. E tem aí 2 CDs compostos, onde eu impresso a voz para divulgar as músicas. O nome dele é Para Todos os Gostos, porque tem vários estilos musicais.
coloquei à venda pela internet e de vez em quando presentei um amigo ou outro, mas é com esse intuito de divulgar, né, esse lado de compositor. As músicas são feitas em parceria com um amigo, Ricardo Rabelo, engenheiro mecânico, né, que normalmente faz as letras, eu faço as músicas, às vezes a gente faz as letras e músicas juntos, e tem servido como um passatempo na aposentadoria. Eu sempre digo que a gente precisa ter um hobby antes de se aposentar, né? Uns vão cuidar de planta, outros gostam de tocar um instrumento, outros gostam de consertar carro, enfim, a gente tem que ter alguma coisa que fuja da rotina da gente para poder ocupar esse tempo, mesmo que não seja algo com remuneração, apenas como hobby, que faz muito bem a vida. Eu fiz alguns amigos aqui na instituição, mais conhecidos, né? Porque amigo, a palavra é diferente, a gente tem que separar, né? O colega, o amigo, o companheiro, né? Tem denominações diferentes, situações diferentes. É lógico que eu tenho vários amigos aqui, hoje mesmo estive no gabinete de alguns deles, os cumprimentei, é óbvio que sinto falta deles, daquele convívio diário, né? Mas não tenho vindo aqui sempre, não. Depois que eu me aposentei, acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né? Tenho um bom relacionamento com os servidores da casa, com muita honra, com muito orgulho, desde os mais simples, vejo na rua, às vezes, cumprimento, abraço, sou bem recebido, graças a Deus, né, por aquilo que a gente faz. É uma reciprocidade em função do tratamento que você dispensa a essas pessoas, né? A maioria, várias pessoas bem humildes, mas que a gente trata no mesmo patamar, a questão de formação minha. Eu procuro tratar todo mundo da melhor maneira, eles também retribuem da melhor maneira, e eu sinto orgulhoso em ter esse tratamento. Desde quando lembro de mim, eu estou sempre receptivo, sou sempre receptivo a eles também, e encontro também reciprocidade por parte deles. A instituição criou essa comenda não faz muito tempo para pessoas que tiveram destaque durante um determinado período, só me engano, durante um ano, não tenho muita certeza, e personalidades da vida pública. Eu não sei nem se sou merecedor da comenda, recebi, como vários colegas receberam também, mas creio que não fiz nada além do meu dever, né? A comenda representa um reconhecimento por aquilo que a gente fez, fiquei muito feliz, sou muito feliz por ter recebido a comenda, tenho um local de destaque, o escritório onde eu tenho, está lá guardadinho, mas entendo que nada fiz além da minha obrigação como promotor, como procurador de justiça. Nunca deixem de acreditar no Ministério Público. Nós estamos vivenciando hoje um período difícil da vida pública nacional, né? Os escândalos estão por aí, a gente todo dia tem alguma coisa nova na televisão, todo dia tem uma coisa nova nos jornais, e a gente vê que a esperança do povo ainda continua sendo o Ministério Público, né? Através do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, agora contamos com, agora não, sempre ali ladeado com o Poder Judiciário, com juízes competentes, com a estrutura da Polícia Federal, com a estrutura da Polícia Estadual, que melhorou bastante os seus quadros, uma ênfase que eu faço questão de dar, delegados, investigadores, pessoal subalterno. A gente observa uma alta de qualidade extraordinária nesses últimos tempos. Então, todas essas pessoas, elas formam exatamente uma teia importante para atender esse lado que a comunidade espera, de esperança, de expectativa de dias melhores, de punição para os culpados, porque o Brasil só não é melhor um pouco dado esse tipo de gente que está aí no poder, que está usufruindo, que não dá nada em troca para essas pessoas e estão aí sem esperança. E o Ministério Público, nesse emaranhado, de fato, desponta como um bastião, alguém que você pode confiar. E o Ministério Público tem dado mostras disso. Então, é essa a minha mensagem de expectativa, de esperança, para que o povo não desacredite na instituição. Ela é nobre, é formada por homens e mulheres de qualidade, pessoas de bem e que têm consciência disso, que podem fazer um Brasil melhor.